Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade, com muito prazer, com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Fora dos Eixos. Hoje trazendo um tema de extrema importância, imobilidade urbana no Brasil e em Brasília. Imobilidade que quer dizer falta de mobilidade. Programa esse que tem na comunicação, esse amigo de vocês, Alain Croce, juntamente na apresentação da Denise Franco. Para falarmos sobre esse assunto importante, o nosso convidado especial é uma pessoa especialista na área. Estou falando do professor Carlos Pena, mestre em Ciências Políticas, que está aqui conosco, presente aqui nos estúdios da Rádio Legalidade, para entendermos melhor sobre esta questão, que também trata de qualidade de vida, né, Denise? Isso é muito importante, porque a gente tem, na presença do professor Pena, um contexto de experiência, de uma vasta experiência no tema, e a gente tem que esclarecer a população, sabe, Alain? Certeza. A gente tem o contexto da imobilidade, ele acontece no meio da vida da gente, e ele só se agrava. Então o professor escolheu esse tema da imobilidade, porque falar de mobilidade é muito fácil, né? Agora vamos falar de vida real, né, professor? Seja bem-vindo. Obrigado. Dê o contexto que o senhor quiser. Fora dos eixos é fora dos eixos, a liberdade, o microfone é seu. Estamos na Rádio Legalidade. Vamos lá. Então, vamos partir cronologicamente, que é mais fácil, tá? Eu vou falar, não quero sair falando correndo, mas se por acaso ficar sem entender alguma coisa, me perguntem e eu vou esclarecendo. O que eu chamo de imobilidade é a incapacidade da gente se deslocar de um lugar para o outro. Mobilidade é a capacidade de você se deslocar de um lugar para o outro, tá? Isso é mobilidade. E a gente passa a utilizar esse termo, mobilidade urbana, quando a gente quer falar das pessoas poderem se deslocar dentro das cidades. Urbana, né? Mas isso pode ser aplicado em todos os aspectos. Mobilidade é mobilidade mesmo. Então, o que acontece? Nosso país, Brasil, era um país que até o final dos anos 50, do século passado, do século XX, era um país que tinha uma grande presença ferroviária. Nós tínhamos 38, 39 mil quilômetros de ferrovias. Você saía do Rio para São Paulo de trem. Durante a Revolução de 30, grande parte do avanço de Getúlio Vargas com as forças do Rio Grande do Sul, ele ia de trem. Uhum. Então, quando você pega as fotos, eles estão indo de trem. Ele chega no Rio de Janeiro de trem. Então, o trem era o principal meio de transporte. O Brasil corria pelos trilhos e no litoral eram os navios que faziam a navegação de cabotagem, que é essa navegação no litoral brasileiro. Você ia do Rio para Salvador, você ia de barco. Não havia essa estrada, tá entendendo? Bom, resumidamente, o que acontece? O que houve no Brasil? Quando terminou a Segunda Guerra e depois teve a Guerra da Coreia, a indústria militar, depois quando teve o período de paz, avisou o então presidente norte-americano, o Eisenhower, que aconteceria o seguinte: nós vamos desempregar. Porque toda aquela quantidade enorme de gente que foi mobilizada pelas forças de guerra, como na Rússia está ocorrendo hoje. A Rússia, 40% do seu produto interno bruto está hoje destinado à guerra contra a Ucrânia. A Rússia hoje é um país que vive em função da guerra contra a Ucrânia. 40% dessa economia funciona em função da guerra. O resto produz petróleo e gás para poder manter a guerra funcionando. Então, o que acontece? O Brasil tinha uma grande quantidade de ferrovias. Houve uma pressão em cima do presidente Eisenhower para que ele topasse a seguinte proposta: nós vamos transformar a indústria armamentista em indústria de automóvel. Então você tinha, por exemplo, a fábrica da Ford, que fabricava o bombardeiro B-24, ia fechar. Então vamos voltar a fabricar automóvel, nós precisamos que comprem. Tinha a fábrica da Jeep, que fabricava o Jeep, vamos fabricar automóveis. Tinha a fábrica da GM, de todos os fabricantes queriam fabricar automóveis. Como é que foi feito o acordo? Eisenhower suspendeu o investimento em ferrovias e iniciou um amplo programa de construção de rodovias pelos Estados Unidos. Então apareceram, ele chama as estradas lá de rota. E aí apareceu, tanto que tem até os filmes, Route 66, essa coisa toda. Foi inclusive o dinheiro das montadoras na indústria cinematográfica em Hollywood para
difundir os chamados filmes de estrada, road movies. Bom, o que aconteceu? Juscelino Kubitschek veio a ser eleito no Brasil e a indústria automobilística chegou em Juscelino e ofereceu uma solução fantástica que eles estavam fazendo nos Estados Unidos, que geravam uma circulação de dinheiro e significava desenvolvimento, e que era investimento na indústria automobilística. O JK, ele tinha sérias críticas ao sistema ferroviário, porque os ferroviários eram uma categoria muito forte. Então, quando eles faziam greve, eles paravam tudo. O JK era mordido com isso. E quando ofereceram uma proposta de construção de fábricas, montadoras de automóveis aqui, ele comprou a ideia. Tanto que ele reuniu todas as empresas públicas, todas as empresas privadas e públicas de ferrovia numa única empresa, chamada Rede Ferroviária Federal, e suspendeu os investimentos em ferrovia. Foi a partir daí. Enquanto isso, havia no Brasil o Departamento de Estradas de Rodagem e o Departamento de Estradas de Ferro, ambos criados durante o governo do presidente Getúlio Vargas. O que aconteceu? Houve um desestímulo ao transporte ferroviário e houve um estímulo enorme ao uso do automóvel. Tanto que a gente sai no governo JK com mais ou menos 100, 200 mil automóveis e a gente chega hoje, no Brasil de 2024, nós temos mais de 108 milhões de automóveis. É quase um automóvel para cada 2 habitantes, para vocês terem uma ideia. E o que é que eu quero chegar com isso? Não cabe essa quantidade de automóvel nas cidades. Simplesmente as cidades estão intransitáveis por essa quantidade de automóvel. Pô, professor, mas eu quero ter o meu automóvel. Claro que você pode ter seu automóvel. É um direito de todo mundo ter seu automóvel. O que acontece é que as pessoas não podem viver em função do automóvel. A falta do transporte público nas cidades brasileiras está criando uma solução esdrúxula, em que você estimula a pessoa a ter automóvel. Quem não tem automóvel tem que se apertar dentro dos ônibus. Ah, tem metrô? Pouco. Para um país como o Brasil, era para o Brasil estar coberto por uma rede de ferrovias e metrô. Pegue a China, que passou a investir pesado em ferrovias e metrô há 30 anos atrás, e pegue a China de hoje. A China Desenvolvimento. É sinônimo de desenvolvimento. O transporte sobre trilhos, ele transporta as pessoas de maneira eficiente, segura, não poluente. E é um dos responsáveis pela grande mobilidade dos trabalhadores chineses. Para vocês entenderem, a China, no início do ano, mais ou menos entre janeiro e fevereiro, tem o Ano Novo Chinês. O Ano Novo deles é diferente do nosso. Eles utilizam um calendário com fases da Lua, Ano Novo Lunar. É uma tradição dos chineses de quando ocorre esse período, ocorre um feriado. É um feriado longo, de quase 2 semanas. O chinês praticamente não tem férias, não tem feriados, e eles trabalham muito. Então, quando eles têm a oportunidade de um feriado desse, eles agarram com corpo e alma. Imagine 500 milhão de chineses... Viajando de carro, não cabe. Então, eles vão para o sistema ferroviário. O sistema ferroviário, então, investiu pesado em trens de alta velocidade para deslocar esses 500 milhões de habitantes para ir para suas terras locais, suas terras natais, porque é uma tradição você voltar para a sua terra ancestral durante esse período, e depois voltar. 500 milhão, mais de 500 milhão de pessoas se deslocam durante o Ano Novo. E a China não desaba por isso. Você vai no Brasil hoje, você vê que está todo congestionado. Todo congestionado. E o que acontece? Você vai para o jornal, grandes anunciantes, indústria de automóvel. Você vai para liga a televisão, grandes anunciantes, automóveis. Inclusive estão vindo montadoras chinesas para o Brasil. E o pessoal acha que isso é lindo. Não é. Não é. O Brasil tem fechado seguidamente a indústria ferroviária nacional. Uma indústria que gera empregos, que gera desenvolvimento, recursos, indústria de base, responsável por uma parte de uma fatia do PIB brasileiro na área de industrialização, fechando. Então é um troço que não tem lógica, Você pega Brasília é praticamente plana, você não tem praticamente acidentes geográficos para ter de construir túneis, viadutos, essas coisas. E aqui praticamente o metrô, por exemplo, para quem é de Brasília, o metrô não vai para a Asa Norte. E por que não vai para a Asa Norte? Porque a indústria automobilística não deixa. Faz pressão em cada governo. Em todo governo. Nós tivemos 3 governos que trabalhavam com o metrô. Posso citar?
Lógico, à vontade. Tivemos o governo Roriz, que era um governo de direita, nós tivemos o governo Cristóvão, que era um governo de esquerda, e nós tivemos o governo Abadia, que era um governo de centro. Os três investiram no metrô, os três, de ideologia diferente, os três investiram. Depois deles, nenhum governo investiu mais no metrô. Não foi colocado 1 metro de trilho. Não foi colocado 1 metro de trilho depois desses três. A Arruda inaugurou estações que eu estava na época, que nós deixamos a obra em andamento quando Maria de Lourdes Abadia perdeu a eleição, estava já com orçamento e a obra tocando. A Arruda teve a grata satisfação de chegar ali e cortar a fita. Então, que essas estações, né, diga de passagem, para você entender um pouco o contexto de Brasília, não tá vazio, né? Não, essas estações eram as estações da Ceilândia. Ah, tá. E são altamente utilizadas. Elas estão utilizadas. O que nós temos aqui no plano. Vazia, nós temos, aqui, para quem mora em Brasília, nós temos a estação da 104 Sul, que está incompleta. Nós temos uma estação entre Itaguatinga, no final de Itaguatinga, chamada Onuiama, que seria uma estação importante, porque cruzariam as vias de cima, viriam os ônibus, as pessoas desceriam dos ônibus, pegariam. Nós temos o projeto da linha 2 do metrô, que foi transformado em BRT, sob meus protestos. Eu avisei que isso iria dar problema, não acreditaram, fizeram do jeito que fizeram e ainda deu Ministério Público e Polícia Federal. Operação Panathinaiko 2. Então, vocês vejam que envolve... E o que foi a Operação Panathinaiko? Construção do BRT na saída sul. E por quê? Porque eles pegaram o dinheiro que era da linha 2 do metrô e transformaram em BRT. Só que o BRT é mais barato que o metrô, não poderia custar o mesmo que o metrô, e custou. Então vai explicar isso. A confusão está feita até hoje. E nós temos hoje, para quem é daqui de Brasília ainda, as outras áreas como a Asa Norte. A Asa Norte é importantíssima. Ela tem a Universidade de Brasília, tem o CEUB, como grandes universidades. No final da Asa Norte tem um setor hospitalar grande, tem comércio. E a Asa Norte é passagem para todas as cidades que seguem em direção norte. Sobradinho, Planaltino, os condomínios de Sobradinho, Lago Norte, Varjão, Paranoá, Colorado, toda essa região precisa passar pela Asa Norte. Então, e está indo de carro. Então, você coloca grandes avenidas, grandes obras para passar carro, né? É isso que a gente tem aqui. Que não vai dar resolver, certo. Não vai dar fluxo, não vai fluir. Não vai, porque é uma questão de tempo, tudo engarrafa. Uhum. Então, aqui em Brasília, de novo, esplanada dos ministérios, cada lado tem 6 pistas, cada 6 faixas, e você chega em determinados horários, estão todos congestionados. Então, não é porque você alarga que resolve. Uhum. Na verdade, nós temos excesso de veículos. Rio de Janeiro, coitado. Rio de Janeiro me dá pena, porque o Rio de Janeiro está numa situação terrível, em que privatizaram o transporte sobre trilhos, que era a antiga Central do Brasil, virou uma empresa que hoje em dia se chama Supervia, que recebeu bilhões e bilhões do governo com a promessa, jurando de pé junto, queria modernizar o sistema. A Supervia está praticamente implodindo, as estações são terrivelmente conservadas, um cadeirante, coitado, não consegue ter acesso às estações, a segurança é baixa, os trens falham com uma frequência enorme, não se investe direito, e agora, após anos e anos recebendo dinheiro, subsídio, tudo isso, a empresa, o consórcio que está na Supervia, que é de um grupo japonês chamado Mitsui, agora anunciou que, eu vou devolver. Não me interessa, vou devolver. Gente, eu também quero. Eu recebo dinheiro público, não invisto. Cobra bilheteria. Cobra bilheteria. Está sempre entrando dinheiro. Quando chega no ponto que está chegando no final do contrato, que eu tenho de apresentar o que eu investi, eu digo, não deu, tive problemas, acidentalidade, não deu e quero devolver. Eu também quero, gente. Está entendendo? O Brasil está nessa situação terrível. E aí o que me causa revolta é que todas as boas propostas da gente retomar esse projeto, vem sempre uma alegação de mas vai gastar dinheiro público, as estatais são deficientes. Gente, um hospital público não é feito para dar lucro, é feito para curar as pessoas, tem um custo.
Uma escola pública não é feita para dar lucro, é feita para educar as pessoas. O transporte público Também. não é feito para dar lucro, é feito para transportar as pessoas. Como ele tem uma bilheteria, ele pode empatar, em alguns casos bem administrado, até dar lucro, sim. Mas então não pode haver esse preconceito, não vou gastar dinheiro com transporte público. Se não gastar dinheiro, as pessoas vão ter de papagaio, vão ter de avião, vão ter de ônibus, vão ter de motocicleta, vão ter de patinete. Todo mundo vai ficar lotando as ruas. Nosso nível de acidentes é muito grande. Como eu disse, a gente morre gente no Brasil como tivéssemos em guerra na Ucrânia. E nós estamos poluindo o ar das nossas cidades de uma maneira escandalosa, a ponto de contribuir para o aquecimento global. E depois, quando temos eventos climáticos radicais, como tem em São Paulo, como tem no Rio de Janeiro, como tem em Salvador, como tem em Belo Horizonte, as pessoas, o que foi? Gente, o automóvel é um dos principais destruidores do meio ambiente. Aí Brasília está abarrotada de carro elétrico por aí, os estoques de carro elétrico, que sustentável, vou andar de carro elétrico. Outro dia eu estava ouvindo falar, o carro elétrico vem... Gente, é uma falácia, isso é um problema, o carro elétrico. E eu queria que você falasse um pouco disso. Vamos lá. Vamos então explicar uma coisa. Se você tem 10 mil automóveis num congestionamento movidos a motor a explosão, e você tira esses 10 mil automóveis movidos a motor a explosão e põe 10 mil automóveis movidos a motor elétrico no congestionamento, você continua com congestionamento. Uhum. Você pode não ter a emissão dos gases de efeito estufa. Muito bom. Mas você continua com congestionamento. E o congestionamento, ele é uma das maiores causas de deseconomia. Então, quando você atrasa as pessoas, você atrasa toda uma sequência econômica, social e da saúde das pessoas. Você pegar um trabalhador, uma pessoa que fica 3 horas, 4 horas dentro de um ônibus, apertado, espremido. Para ele, se o ônibus for movido a motor a explosão elétrico, ele ficar 3, 4 horas, para ele é a mesma coisa. E isso faz um mal para a saúde enorme. Dá problemas cardíacos, dá problemas de circulação, dá problema de estresse, dá úlcera, dá uma série de problemas, porque você é colocado numa posição que não é normal, apertado, em pé, calor, você é colocado numa situação que faz mal à saúde, e você perde seu tempo. Você poderia estar estudando, você poderia estar descansando, você poderia estar com sua família, você poderia estar cuidando da sua saúde, mas você está obrigado a se deslocar 3, 4 horas por dia em condições muito ruins. Quer perguntar, Alan? Ele está ali se coçando para perguntar. Não, assim, vendo o professor falar, eu sou da cidade de Dilermando de Aguiar, do Rio Grande do Sul, e a cidade se originou da rede ferroviária. Sim. O nome da cidade levou o nome do engenheiro da rede que construiu a estação lá e a rede ferroviária era Dilermando de Aguiar, e o município então herdou, né, ficou com o nome. Então, além de toda, eu sou da década de 80 e vi o transporte ferroviário funcionar, o transporte de carga, de passageiro, e saí o ano passado lá da minha cidade, Dilermando de Aguiar, e ficou lá às margens da linha férrea, vários vagões, né, depositados lá, sucateados. Infelizmente, um caos, inclusive patrimônio histórico nosso lá, que é a rede ferroviária. O governo não exige das estatais, dessas contratos. As concessionárias. Na verdade, são as empresas que receberam a concessão da privatização, elas deixam o material apodrecer. Só querem tirar proveito, né? E nem a manutenção não fazem. Nada. Eu vou lhe contar uma coisa. No início do ano, nós tivemos o evento climático extremo lá no Rio Grande, não foi? Uhum. E tem uma cena que me chamou a atenção, e eu vejo que a imprensa não mostra isso. Isso me incomodou. Foram duas sequências de enchente. Teve uma no final de 2023, novembro, dezembro, e teve outra, então, em janeiro, fevereiro. Mas foram duas. A primeira, que já fez um estrago, e a segunda, que saiu terminando com tudo. O que acontece? Tem um rio, se eu não me engano, eu estou em dúvida se é o Itajaí ou Ijaí. Itajaí. Tem Itajaí. Que é a de Santa Catarina ali, né? Que tem uma ponte férrea da ferrovia maravilhosa, alta, em arco, metálica.
e ao lado tem uma ponte rodoviária que fizeram para poder passar os automóveis, né? Expansão, bababá, bababá. Pois é, o rio subiu, derrubou a ponte rodoviária. Qual é que ficou em pé? A ferroviária. A ferroviária. A ferroviária está pé até hoje. E aí está inútil porque não se utiliza. Você tem a ligação, você tem a estrada de ferro e não movimentam os trens. O governo fez um baita no investimento, né? E desapropriando propriedades, fazendo toda a estrutura, para hoje não estar em movimento, né? Então, eu considero isso criminoso, porque as pessoas estão necessitadas de mobilidade, precisam sair das suas cidades, precisam levar remédio, precisam levar comida, precisam trabalhar, precisam estudar, precisam se deslocar. Você tem a linha férrea, a estrada de ferro está ali e ela não funciona, porque a política é não fazer funcionar as ferrovias. A política é essa. Então a gente é condenado ao atraso. Eu me lembro de um técnico do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que veio aqui em 88, 89, 90, e ele foi dar uma palestra na UNB. Estávamos estava a professora Maria Rosa. Maria Rosa é uma paulistana, muito amiga minha, que é uma das mais antigas defensoras da mobilidade do meio ambiente, professora aposentada agora, gente muito boa. E esse técnico, especialista, ele, no meio da fala dele, ele cunhou a seguinte expressão: metrô e trem é para país desenvolvido, vocês têm de usar ônibus. Me lembro como... No. Falou assim. E eu e Maria Rosa, a gente olha, como? Então, e pela primeira vez a gente escutou alguém falando claramente o que a gente sempre desconfiava, que era uma política. Então, você vai para a Argentina, você encontra as linhas que foram concedidas à iniciativa privada, você encontra os trens abandonados, apodrecendo ao relento. Você vai para o México, você sai da cidade do México em direção ao norte, você encontra os trens abandonados apodrecendo. Isso não é uma coincidência. Isso é uma política deliberada da gente implantar automóvel, movimenta uma indústria automobilística que é predatória, e nós perdemos a grande fonte do nosso desenvolvimento. As cidades do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, se desenvolveram em volta das linhas ferroviárias. Você pode ver que o Brasil se desenvolveu para o interior no século XIX por conta da ligação ferroviária. Todo o interior rico paulista, todo o interior rico de Minas Gerais é desenvolvido por conta da linha ferroviária, que transportava os produtos agrícolas para as capitais e transportava os produtos industrializados para o interior. E nesse mesmo trilho que transportava a carga, transportava as pessoas. Então as pessoas iam de um lugar para o outro de trem, tudo combinava perfeita harmonia. Tudo isso, nós estamos com isso perdidos. E quando a gente fala de transporte, vamos retomar ferrovias, vamos retomar toda essa parte de metrôs, toda essa tecnologia. Não, você está sonhando muito, não dá, vamos tentar. Eu vejo minha briga aqui em Brasília, que nós temos uma região aqui que era extremamente verde, chamada região do Jardim Botânico. Ela virou o novo alvo da cobiça dos empresários dos negócios imobiliários. Durante a pandemia foram autorizados vários empreendimentos imobiliários. Durante a pandemia realizaram audiências públicas. É até engraçado. Né? Audiência pública na pandemia. Na pandemia. Realizaram audiências públicas. Mas foi virtual. Nossa, que bom. Chique. E aí o que acontece? Estão destruindo áreas e áreas e áreas para poder fazer projetos imobiliários, todos interligados por vias asfaltadas, concreto. Aí o que nós temos? Nós temos uma situação terrível em que a quantidade de asfalto e concreto no Distrito Federal já está de tal maneira tão grande que já interfere no ciclo das chuvas de Brasília. Então, para quem não é de Brasília, a partir de novembro, final de outubro, na verdade as chuvas começavam a partir de final de setembro e seguiam até final de janeiro, início de fevereiro, quando dava um período sem chuva que era chamado de veranico. Então, o que acontece? Nesse período chovia muito e carregava todos os nossos lençóis aquíferos do Distrito Federal. Agora nós estamos hoje é dia 16,
16 de dezembro de 2024, quando estamos gravando. Hoje, choveu um pouco, parou. Ontem não choveu. Anteontem choveu. E está assim, chuvas irregulares. Irregulares. Abastece, mas não é suficiente. Diga. Tem um contexto um pouco mais grave que a gente tem que sair do eixo da conversa aqui e contar com a colaboração do professor. Nós estamos no Cerrado, caixa d'água. Sim. Vamos agora falar a real. Ponto de saída de três grandes bacias hidrográficas. A situação do Distrito Federal é gravíssima depois que algum desses afluentes, dessas bacias, elas foram predatoriamente liquidadas para especulação imobiliária. Isso tem um preço. E a gente começou falando de qualidade de vida, de deslocamento, né, de imobilidade. Tudo se interliga. Mas tudo está interligado nesse plano. E esse plano de não desenvolvimento com um aspecto liberal, né? Esse aspecto liberal me incomoda porque a gente está liberando os nossos direitos também, né? A gente está abrindo mão deles. Sim. Então, hoje, a água... E aí, professor, se você puder dar esse contexto do Distrito Federal, a gente tem graves problemas a partir de agora, com essas reservas que foram depredadas, que elas estão ali sendo expostas a essa especulação. Então, a gente escuta assim, eu vou comprar um apartamento lá no Jardim Botânico. Isso. Eu tô indo para não sei o quê. Aquilo ali, a inconsequência do que aconteceu ali, o que foi de criminoso, e não é papinho de ambientalista que está sendo xiita, né, que é o que a gente leva sempre quando questiona esse tipo de coisa. Você é contra o desenvolvimento. Eu falei, não, eu sou a favor de beber água. Eu quero pelo menos ter o direito de beber água que não vá para a Bolsa de Valores de Nova York, que a luz já foi. Então, por favor. Por favor, eu queria que o senhor tivesse essa liberdade de poder se manifestar aqui no Fora dos Eixos e dar um contexto real do que está acontecendo no Distrito Federal. Vamos lá. Nós temos um problema sério no Distrito Federal, que nós temos um governador que foi reeleito. Até aí, democraticamente, à vontade das outras. Não se pode, ao contrário do que tem políticos por aí, no Brasil e nos Estados Unidos, que acham que se perder a eleição não vale. Não. A eleição, se for limpa e você perdeu, sinto muito, é a regra do jogo. Como diria o meu ministro, perdeu, mané. Agora, o que acontece é o seguinte. O fato de você ganhar não significa que você vai oprimir a minoria que votou em você, que não votou em você. Até aí é tranquilo. Mas nós temos um problema muito sério, muito, muito sério. Nós temos um governador no Distrito Federal que no dia que houve a tentativa do golpe, em 8 de janeiro, estava fora do Brasil, na Flórida. Nós temos um ex-presidente que estava sendo investigado por ter trabalhado em prol desse golpe, que no dia da tentativa de golpe também estava na Flórida. Nós temos o ex-ministro da Justiça desse presidente, que no dia do golpe também estava na Flórida. E quando foi feita uma busca autorizada legalmente pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, na casa dele, foi encontrada na casa dele a primeira minuta do golpe. Foi encontrada na casa dele. Lembro isso, a primeira minuta do golpe. E esse ex-ministro da Justiça desse presidente foi alçado a secretário de Segurança Pública do governador daqui. Então, vamos lá. O secretário de Segurança e ex-ministro da Justiça não contou nada ao seu governador que estava ocorrendo. Foi só uma coincidência os três todos estarem juntos na Flórida naquele mesmo período? Vamos supor coincidência. Vamos supor. Ao mesmo tempo, o alto comando da polícia Militar se omitiu durante os primeiros momentos do quebra-quebra dos golpistas. Então, você vê que é uma interligação. Isso nos chama atenção. Pois bem, esse mesmo grupo que está no governo do Distrito Federal está apoiando profundamente projetos rodoviaristas em que você não traz
você não traz a proposta de transporte público sobre trilhos. Nós temos para a região do Jardim Botânico, assim como para a região do Lago Norte, para a região de Sobradinho, Planaltinas a Norte, um sistema de metrô. Para a região do Jardim Botânico, o estudo que a gente mais está achando interessante é uma tecnologia desenvolvida no Brasil, no Rio Grande do Sul, chamada Aeromóvel, que é o monotrilho que existe ligando o aeroporto Salgado Filho à estação de metrô aeroporto da CBT, da Transurb. O Aeromóvel é um sistema de monotrilho que funciona, atenção pessoal, movido a ar. Ar. Poluição? Se for movido motor elétrico? Zero. Olha só. Pergunta se a indústria automobilística gosta do Não aeromóvel. vai aceitar um negócio Não desse. gosta. O aeromóvel foi sabotado, essa implantação no Brasil, por 40 anos. 40 anos. Ele vai ter uma explosão agora porque o concessionário do aeroporto de Guarulhos fez uma licitação para poder ligar a estação da CPTM, que é o trem urbano de São Paulo, ao aeroporto de Guarulhos, aos 3 terminais. E quem tinha a melhor proposta, porque seu custo é mais baixo, olha só, aeromóvel de custo mais baixo que todos os outros, foi a proposta do aeromóvel. Então o aeromóvel está sendo terminado. Quem for agora para São Paulo já vai ver o aeromóvel já em fase de testes, para em breve estar funcionando. Você vai sair do aeroporto de Guarulhos, pega o aeromóvel, pega a CPTM e salta no centro de São Paulo. Olha que coisa maravilhosa. E aí o que acontece? Vai haver uma explosão por conta do aeromóvel, no bom sentido. As pessoas vão ver que isso funciona. Não é possível. A gente trouxe o pessoal do aeromóvel para conversar aqui no governo do Distrito Federal. Foram recebidos, obrigado, falou um abraço, tchau, te ligo quando puder. Pronto. Mas até lá, a gente já perdeu as nascentes dessa região. Até lá, o que está ocorrendo é o seguinte, já... nós estamos asfaltando as áreas verdes, nós estamos concretando as áreas verdes, nós estamos perdendo as áreas de absorção de água, nós estamos emitindo gases de efeito estufa, nós estamos aumentando a temperatura da cidade, é o que a gente chama de efeito asbesto, ou também efeito de ilha de calor. Ilha de calor eu acho que é um termo mais fácil, mais adequado para as pessoas entenderem. E aí o que acontece? As cidades são quentes, extremamente quentes. Belo Horizonte é uma cidade quente. São Paulo é uma cidade quente. Quando ligam os motores, Belo Horizonte fica quente. São Paulo fica quente, Rio de Janeiro fica quente. Gera-se uma onda de calor que bloqueia a vinda das frentes frias com chuva. Então, quando chove, é só quando vem uma massa de chuva monumental. Aí, como ela vem toda de vez, o que provoca? Inundação, temporal, desastres. E nós aqui em Brasília estamos perdendo nossas nascentes. Estamos perdendo essa capacidade de água. Oh, meu Deus, o São Francisco está perdendo a capacidade de água. Ah, não diga. Oh, não diga. Ah, o tal bacia está perdendo. Oh, não diga. Você tem uma região aqui no Distrito Federal chamada Águas Emendadas, que é uma das coisas mais lindas. Você olha de cima, você tem o grande afloramento da água, e aí o afloramento desce por gravidade em 2 lados. Um lado desce para o norte e vai abastecer o sistema do Tocantins-Araguaia. O outro desce para o sul, se eu não me engano, vem para o Paraná, acho que é o Paraná. Pois é, Águas Emendadas está secando. Torna a dizer, Águas Emendadas está secando. Tem dias lá que não tem água. E sempre, mesmo durante a seca, tinha água. E agora passamos períodos que não tinha água. O que é isso? Isso se deve à impermeabilização por conta de estradas, e lá também eles ainda têm o problema do incentivo à plantação de soja, que vai desmatando tudo em volta. Que é igualzinho ao chamado inferno verde. Porque da mesma maneira como você cimenta toda uma região e mata a captação de água, quando você usa soja, a água fica só para soja. O terreno embaixo fica seco. Porque a soja ela vai chupando só aquilo e não precisa. O cara não vai gastar não está preocupado em molhar o terreno. Está só preocupado na soja. Então nós estamos numa situação extremamente complicada. E isso torna a dizer, não é somente no Distrito Federal, Rio de Janeiro, coitado, está numa situação deplorável. Belo Horizonte, eu tenho pena de Belo Horizonte, porque houve uma privatização. Vou contar. Tem tempo para falar? Tem tempo para falar, fica então, tranquilo. Vamos lá.
A CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanas, foi sucateada durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro. E falta uma decisão política nesse atual governo de retomar a CBTU. Retomar no sentido de vamos usar o transporte público como vetor de mobilidade, vetor de desenvolvimento. O transporte, a mobilidade é sinônimo de desenvolvimento de um país. Citamos o caso da China. Então, o que acontece? Em Belo Horizonte, há um metrô que estava parado há anos sem ser investido. Aí o governo fez a seguinte proposta, o governo Bolsonaro-Temer. A gente vai leiloar. A gente leiloa a CBTU e a gente ainda dá um dinheiro para quem arrecadar para poder fazer as obras. Olha só a loucura. Aí eles leiloaram a CBTU no dia 22 de dezembro de 2022, faltando 9 dias para o final do governo Bolsonaro, e 9 mais 8, faltando 15 dias para a tentativa de golpe. E venderam a CBTU Belo Horizonte por 27 milhões. 27,5. Pessoal, 27 milhões não paga um trem. Um trem. O trem novo, um trem de 6 carros, como é o trem lá de Belo Horizonte, deve custar seus 35, 40 milhões. Pagaram que não compra um trem. Mais as estações, mais os trilhos, mais as instalações, mais os funcionários, mais tudo. Pois é, no que eles compraram, apareceu uma doação do governo federal de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. E o governo de Minas desviou 440 milhões do acordo com a Vale por conta do desastre de Mariana, aquele desastre que matou todo aquele... Pois é, 440 milhões que seriam destinados ao benefício das vítimas do desastre entraram como contrapartida ainda do governo de Minas para a própria empresa que vai assumir o controle do metrô de Belo Horizonte. Eles assumiram e já estão fazendo o que a gente sabia, estão fazendo coisa errada. O metrô é um sistema conhecido pela sua segurança. Você vai numa estação, você vai ter uma pista que vai, uma pista que vem. Os trens não se cruzam, os trens não se chocam, e isso é uma garantia de segurança. Eles vão fazer agora, né, nesse trecho, agora, o trecho final de uma das linhas, eles vão fazer o único metrô do mundo que eu conheço, que vai ter como projeto permanente que vai ser uma única via. Uma hora o trem vai vir nessa via, outra hora o trem vai voltar. Para mim, isso é um sinônimo de ter acidente, porque o metrô é um sistema que é baseado na segurança. Se você quebra os parâmetros de segurança, você está, logicamente, favorecendo ter acidentes. Então, para mim, nós vamos ter acidente lá. E um trem bater no outro... É muita gente não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, você tem um trem que pode estar lotado com 2.000 passageiros, que é um trem de 6 carros, e o outro trem, se ele tiver com meia carga, vai estar com 1.000 passageiros. Você vai ter um acidente com 3.000 pessoas. Sabe? É uma coisa muito grave. E tudo bem. Iniciativa privada. Eu não sou contra a iniciativa privada. Mas isso é um erro. Existem áreas que o governo tem de ser o executante. Aqui nós temos... O governo tem de investir em saúde pública, o governo tem de investir em educação e tem de investir em transporte. Não tem como, é isso. Senão a gente não se desenvolve, senão a gente não sai dessa situação de pobreza. E nós estamos com isso. Então, você vê, eu conversei com o pessoal da CBTU, nas contas deles, esse grupo que assumiu o metrô Belo Horizonte está usando somente o dinheiro que recebeu da doação do governo federal e da doação do governo de Minas. Não está botando dinheiro novo lá, que é o que deveria, e quando acabar esse dinheiro, seguramente eles vão devolver a concessão. Como o pessoal da Supervia está fazendo. Como o pessoal da Supervia está fazendo. Supervia no Rio de Janeiro. Que está. Olha, não dá para operar mais não, nós vamos devolver, recebemos não sei quantos bilhões. Fica inexequível, agora está inexequível, não vai. Você viu o grupo que assumiu o aeroporto do Galeão, quando houve a privatização do aeroporto do Galeão? Pois é, eles receberam, blá, 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 agora eles querem devolver. Então tá fácil. Tá entendendo? A nossa vocação de ser explorada, é uma coisa assim que está no sangue do Brasil. Né? Há pouco tempo a gente teve também a questão das praias, das praias. Está rolando ainda, hein? Está rolando. Está rolando ainda.
Daqui um pouco o cidadão brasileiro não vai ter direito nem de tomar um banho de mar. Né? Não, Porque porque não é outro interesse. E aí, professor, tem a questão da política pública. Sim. Eu queria que você desse o contexto para nós. Desse contexto todo que a gente tem uma visão retrospectiva do que aconteceu, mas a gente tem que olhar para o futuro. Qual é a sua visão? A minha visão é a seguinte: o governo tende a agarrar com unhas e dentes a CBTU, o que ela resta, e reinvesti-la, pegar os projetos de transporte metroferroviários e tocar. Projetos metroferroviários, não é verdade que sejam projetos que levam muito tempo para ficar pronto, não. Quando tem corrupção, nada fica pronto. Isso eu concordo plenamente. Mas nós temos o Brasil é lotado de ferrovias que foram abandonadas, trilhos no Rio Grande do Sul. O Amapá tem uma ferrovia que ligava a da Serra do Navio ao Porto de Santana, um pouco abaixo de Macapá. São 190 quilômetros de ferrovia em tamanho standard. Standard é 1,43 m, 43,5. 1,43 m de largura. Uma ferrovia ótima. Feita com material de primeira qualidade que atendia a mineradora que fazia a exploração da Serra do Navio, manganês. Quando passou os 40 anos da concessão deles, eles simplesmente chegaram, abandonaram, foram embora. Abandonaram, foram embora. Não querem levar prejuízo. Toda a população que usava a ferrovia para transporte ficou na mão. Desemprego, abandono, falta de saúde, falta de educação. Todo mundo que utilizava a ferrovia ficou na mão. O Estado tinha um vetor de desenvolvimento naquela região, não tem mais. Vai para a rodovia. Precisa automóvel, precisa ônibus. É completamente diferente. Custa diferente. Você vai para o Maranhão. Do Maranhão ao Piauí tem uma ferrovia muito semelhante à que existe entre Goiás e Brasília. Só que a de lá tem uns 350 quilômetros, mais ou menos. A de Lusiânia, Goiás, até Brasília são 65 quilômetros. Mas é o mesmo estilo. Bitola estreita e passa um trem por dia. Um trem, que é um trem que leva combustível lá de São Luís do Maranhão a Teresina, que Teresina é uma capital no interior, né? Fica de frente ao Rio Parnaíba, mas fica no interior. Então vai esse trem e leva combustível. O resto não se usa a via férrea. A via férrea funcionava o tempo todo transportando carga e passageiros. Houve a privatização, fecharam. Não usam. Mas vai causar um prejuízo social. Não, mas não preferimos não operar. E aí você vê aquela quantidade de trens abandonados, sucateados, tudo aquilo, a população abandonada. E você causa um problema social porque as pessoas vão embora daquela cidade em busca da capital. Atrás do desenvolvimento, que poderia estar lá concentrado, fixado ali naquela região. E você cria um problema social, que são os retirantes, as pessoas que abandonam. São as pessoas que estão nas ruas. Que não tem mais... Não tem perspectiva. Não tem perspectiva. Então... Você tem isso no interior da Bahia, porque você tinha a ferrovia que saía de Salvador e ia até Feira de Santana, até Vitória. Não tem mais. Nós vamos construir. Construir o quê, cara pálida? Você já existe. Então, o Estado gasta, o Estado está perdido. Como ao longo dos últimos anos, o governo militar fechou o Departamento de Estradas de Ferro. Getúlio Vargas criou o Departamento de Estradas de Rodagem e o Departamento de Estradas de Ferro, que os dois pensavam as duas coisas. O governo militar, acho que foi o governo Médici, fechou o Departamento de Estradas de Ferro. Não, só ficou o Departamento de Estradas de Rodagem. Então, não se falava mais de ferrovias, né? Havia um núcleo pensador de transporte público no Brasil chamado Empresa Brasileira de Transporte Urbano, EBTU. Collor fechou. Quando o Collor assumiu, ele fechou. E aí, o governo Fernando Henrique Cardoso pegou a rede ferroviária federal, fechou. E privatizou em pedaços, entregou isso e abriu mão do transporte de passageiros. Então, hoje, em todo o Brasil, você tem uma empresa pública chamada CBTU, que consegue ainda operar mal e mal algumas áreas, que se você der condições, ela funciona maravilhosamente bem, porque empresas ferroviárias elas têm a tradição de funcionar fantasticamente. No Rio Grande do Sul, a irmã menor da CBTU se chama Transurb. Elas têm condições de poder funcionar e estão abandonadas. Qual é a solução? O governo pegar essas empresas, botá-las para funcionar. Em um ano de administração, você já põe para funcionar e você vai expandindo novamente, você põe para funcionar. Em 2 anos,
Você já põe funcionando a Amapá de novo, você põe funcionando Maranhão, a Piauí, você põe Supervia. Sabe quantos habitantes? Sabe quantos milhões de habitantes são afetados pelo funcionamento da Supervia no Rio de Janeiro? 5 milhões de habitantes. Gente. 5 milhões de pessoas. Isso direto e indiretamente, entendeu? Porque tem aqueles que utilizam, mas tem aqueles que têm o efeito dos que se utilizam. Lógico. O aluno do professor que usou a Supervia, o aluno que usou a Supervia para ir para a aula, o trabalhador que usou a Supervia, a dona de casa que foi... Gira. Usou, tudo gira. Tudo gira. Tá entendendo? Todos eles utilizam. E você tá com isso imobilizado. Então, imagina o efeito positivo. Pega um estado como o Rio de Janeiro, coitado, que está sucateado após o governo Brizola, não teve um governador vivo que não tenha sido preso. Marcelo Alencar não foi preso, mas foi pego na boca na botija negociando a privatização da companhia de água. Depois dele, nós tivemos... Garotinho foi preso. Rosinha foi presa. Não foi presa, mas teve mandato, enfim. Foi. Nós tivemos o o filho do Sérgio Cabral é o... Sérgio Cabral? Sérgio Cabral. É Sérgio Cabral, né? Porque eu lembro do pai dele, que era o jornalista também, Cabral. É Sérgio Cabral, o governador? É Sérgio Cabral? Parece que né? Não lembro. É o Cabral. O Cabral. Depois nós tivemos Pezão. Depois o Wilson Witzel, pego ali no flagrante. Foi. Também. Aí dançou. E agora nós temos o Cláudio Castro, que está se equilibrando. Está se equilibrando para poder terminar o mandato, porque dá uns pedidos do Ministério Público em cima dele. Isso só na questão eleitoral. Então, o que acontece? Não tem governo trabalhando com política de transporte. O Rio de Janeiro teve o último governador que teve foi realmente Brizola, que no caso dele ele investiu tremendamente na educação. CIEPS, né? Era a grande bandeira dele. E com a derrota de Darcy Ribeiro, que era o candidato dele naquela época, não tinha eleição, perdeu para Moreira Franco, que foi inclusive preso temporariamente depois, vamos lembrar isso também, que após a derrota de Darcy Ribeiro para Moreira Franco, o projeto educacional foi embora. E como predisse Darcy Ribeiro, doutor Moreira, o senhor está reclamando de eu estar querendo gastar dinheiro com CIEPS e educação. Se a gente não gastar dinheiro agora com educação, daqui a 20 anos a gente vai estar gastando o dobro ou o triplo com presídios. Batata. Rio de Janeiro é isso. Uhum. A questão da segurança do Rio de Janeiro é essa. Então não se investiu. Mas não é só educação. Educação, saúde, transporte e segurança. São as 4 pernas. Simples, é isso. E aí o Rio de Janeiro é um estado típico, porque ele está imobilizado. E mesmo assim o carioca ainda consegue circular com certa facilidade. É mais fácil a mobilidade no Rio de Janeiro do que em Brasília. Porque no Rio de Janeiro você pega um ônibus, do ônibus você pega o metrô você pega a barca, você pega o VLT, depois você pega outro, você pega o trem. Você chega. Aqui você não chega. Você chega. Aqui Você chega, você tem como chegar. Aqui você não chega. Então, aqui em Brasília você não chega. E o único governador que está aparecendo, fazendo alguma coisa, tocando tambor, é o Tarcísio, de São Paulo. Uhum. Que, na verdade, ele não está fazendo nada de novo. Vou fazer o trem entre São Paulo e Campinas. Gente, eu ia de Campinas para São Paulo, de trem, nos anos 80. Para com isso. Ele está simplesmente botando operacional de novo a ferrovia. Há uma ferrovia lá. Eu morava aqui em Brasília e eu saía nos anos 80, eu estudava na UNB e eu tinha uma namorada em São Paulo. Então, a gente se encontrava a ferrovia era uma das maneiras da gente poder ir. Era uma viagem mais lenta, porque o trem ia mais devagar, mas era seguro, espaçosa, mais confortável. E a gente ia. Então, saía de Brasília e ia até Campinas, bitola métrica, e em Campinas mudava para bitola larga. Não me lembro se era em 60 ou 45, enfim, mas ia de Campinas para São Paulo. E essa ferrovia que existe até hoje entre Campinas e São Paulo, que o governador disse que vai fazer, já existe. E aí a gente ainda... ninguém questiona, a gente acredita que é coisa nova e vamos nos enganando que está tudo certo, né? E vamos lá trabalhar pro cara. Então a gente está nessa situação esdrúxula.
E as pessoas estão tão desesperadas por mobilidade, quando escutam uma coisa dessa, até acreditam. Que lindo. Verdade. Ficam 2 horas para ir para o trabalho, depois 2 horas para voltar para casa e não se dão por conta, né? Não. Olha, fiquei feliz, estou muito mais esclarecida com essa contribuição do professor Pena, né, Alain? Certeza, eu trouxe acho que muito conhecimento, né? E sugestões. Muitas sugestões. Então, assim, é um prazer você estar aqui com a gente no Fora dos Eixos. Queria te convidar para outros temas. É um prazer. Porque eu acho que é uma sequência. A gente não vai vencer esses temas numa conversa. A gente tem que gerar uma programação voltada mesmo para as soluções de mobilidade e de meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. E aí eu queria que você fizesse suas considerações finais. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. E vamos embora. Fora dos eixos. Vamos lá. Então, vamos falar da última ainda aqui. Eu escuto o tempo todo que o governo quer gastar 17 bilhões, 25 bilhões, 30 bilhões, 50 bilhões em fazer um trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo. Eu quero dizer o seguinte, gente. A China faz trens de alta velocidade porque ela tem de transportar 500 milhão, 500 milhões de passageiros em 2, 3 dias. 2, 3 dias. O Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, perdeu sua ligação ferroviária. Você faz uma ligação de alta velocidade quando sua ligação de baixa velocidade está lotada, quando sua ligação de média velocidade está lotada, e aí você precisa de uma ligação de alta velocidade. Se você não tem nem ainda ligação de baixa velocidade operando de novo, nem a de média velocidade, como é que você já vai partir para o mais caro de todos? Porque como é que você vai gastar 50 bilhões para fazer um trem de alta velocidade se você não garante que ele vai ter o retorno? Então você vai enterrar dinheiro. Pega esses 50 bilhões e vamos utilizar para poder fazer metrô e ferrovias em todo o Brasil, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Com 6 bilhões você retoma toda a parte do... Menos. Você retoma... 6 bilhões é um bom número. Você retoma a parte da ligação normal de média velocidade. Quando eu falo média velocidade, 80 km por hora, gente. É muita velocidade. Pô, numa linha vazia, nossa. tá ótimo. Os metrôs correm 80 km por hora e dão aquela impressão de estar rápido. Pois é, eles correm 80 km por hora e é lindo. Então 80 km por hora é maravilhoso. Você ter linha de 80 km por hora está maravilhoso. É melhor do que você não ter linha nenhuma. É lógico. E o dia que nós tivermos 500 milhão de passageiros para poder serem transportados entre Rio e São Paulo, a gente vai para o trem de alta velocidade. Tecnologias, Enquanto isso, vamos botar trem em todo o Brasil, metrô em todo o Brasil, e vamos botar aeromóvel no Brasil, tecnologia nacional. Vamos retomar o Brasil aos trilhos do desenvolvimento e fazer as coisas corretas. Vamos colocar o Brasil nos eixos. Vamos botar o Brasil nos eixos e nos trilhos de desenvolvimento. A Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini agradece. E vamos para o jogo, Pena. Vamos. Muito obrigada pela sua presença. Também agradecer em nome da Rádio Legalidade, né, seus conhecimentos, esclarecimentos. Com certeza é um tema que a gente tem que abordar Mas muito. Tem muita coisa para falar. Assuntos importantíssimos que o brasileiro está sentindo na pele e que tem que mudar. Tem que mudar. Obrigada e vamos nessa. Até a próxima.